Oi, tudo bom com vocês? Estou eu aqui para fazer mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo muito importante que já faz bastante tempo que eu preciso fazer, mas eu nunca fiz, nunca tive tempo nem coragem para fazer. Porém, eu vou fazer ele hoje em nome de Jesus. Vou começar aqui com uma leitura bíblica e vou começar aqui. Essa leitura bíblica fica no Salmo 139, Salmo de Davi. Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor tu sabes de tudo. Tu me envolveste por trás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É algo tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu lá estás. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia. Para não ficar tão longo, eu vou lá para o final do salmo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Bom, meu nome é Sandy, eu sou esposa do lar, mãe de 3 filhos maravilhosos, eu tenho uma família muito abençoada por Deus, e já faz algum tempo que eu estou fazendo alguns vídeos falando sobre Deus, família, sobre você sair um pouco das redes sociais, esquecer um pouco as grandes vozes que estão gritando neste mundo para ouvir simplesmente a voz do Senhor, a voz de Deus. E nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho. Bom, resumidamente aqui, tem muita coisa. Eu adoraria contar minha vida inteira aqui num vídeo só, mas daria mais ou menos 1 hora, 2 horas, né? Eu tenho 34 anos. Vou fazer 35 bom, o começo da minha vida já começou com um grande acidente. Minha mãe estava grávida de mim e ela e meu pai tiveram que fazer compras no mercado e eles estavam de moto e uma Kombi veio de encontro com eles. E houve um acidente muito grande, praticamente assim, fatal. Era pro meu pai e minha mãe terem morrido, principalmente eu, era pra eu ter morrido, e não morri, graças a minha mãe passou por uma provação muito grande, porque toda a perna direita ou esquerda dela, tanto ela quanto meu pai, eles caíram com a moto e as pernas dos dois foram arrastando pelo asfalto. Então a minha mãe, ela perdeu toda a parte da musculatura do fêmur e o meu pai perdeu toda a musculatura da canela. Da canela, né? É da canela, E a perna dos dois é bem machucada até hoje. Tem uma grande cicatriz na perna dos dois, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Já foi um milagre aí eu estar viva. Até aí, ok. A gente dá glórias a Deus, a minha família sempre foi muito religiosa, muito cristã. Meu pai e minha mãe vieram da Assembleia de Deus. Minha mãe passou por um período grande se recuperando. Graças a Deus, eu não morri. Minha mãe conseguiu finalizar a gestação
né? Mas nessa época, quando meu pai e minha mãe se acidentaram, eu tava com 4 meses. 4 ou 5 meses. Então ela passou toda a gravidez com gaiola na perna. Meu pai também. Minha mãe teve que voltar pra casa dos pais dela pra ser tratada. Meu pai teve que voltar pra casa da minha avó pra passarem um tratamento. Tiveram que passar por cirurgias. É uma história bem tenebrosa. Tipo assim, minha mãe sofreu muito na minha gravidez. E aí, depois da minha gravidez, veio meu irmão. 2 anos depois veio meu irmão. E depois... Mas acho que uns 3, 4 anos depois veio meu outro irmão. Eu vou resumir bastante, porque senão dá muito tempo esse vídeo. Eu vou falar mais aqui sobre a minha vida. Não vou falar muito sobre os meus pais, porque eles merecem respeito e a vida deles merece ser preservada. Aqui neste canal só eu estou me expondo, então não vou dar muitos detalhes sobre a vida dos meus pais. Depois que meus irmãos nasceram, meu irmãozinho Roger, eu tenho um irmão chamado Guilherme, Regis Guilherme, e o meu irmão Roger Gustavo. Depois que o meu irmão Roger nasceu, a nossa vida era muito boa, eu não tenho do que reclamar. Todo final de ano a gente ia pra praia, nós tínhamos uma família muito grande, muito unida. Meus avós sempre foram maravilhosos comigo. Eu não tenho do que reclamar. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu corria na rua, eu brincava até 10 horas da noite na rua. Isso era muito legal, muito gostoso. Meus tios eram muito legais comigo. Enfim, tive uma infância muito ok, muito legal. Não tinha tudo que eu queria. Não somos ricos, nunca fomos ricos. Mas a gente tinha tudo que a gente precisava. Até que um dia, brincando, eu e meus irmãos brincando, né? Eu era mais velha, eu e meus irmãos brincando, a gente tava brincando de gato Mia, e o meu irmãozinho mais novo, o Roger, ele caiu da cama e machucou o olho. E minha mãe levou ele no médico, 1, 2, 3 consultas, acabou descobrindo uma metástase de um câncer muito perigoso, um câncer muito agressivo. E aquela metástase já, tipo assim, já tava pelo corpo inteiro do meu irmão. Um câncer maligno muito ruim, chamado neuroblastoma. Eu lembro até hoje, eu só tinha 12 anos, 11 anos, mas eu lembro até hoje disso. Depois que descobriram o câncer do meu irmão, meu pai e minha mãe passaram 1 ano tentando de tudo, fazendo tudo. A gente não tinha muito dinheiro, meu pai tinha uma empresa, mas assim, tratamento de câncer naquela época, lá em 2011, 2010, 2011, tratamento de câncer mesmo pelo SUS era muito caro. Meu pai tinha que ir toda semana pro hospital para fazer os exames e tratamentos. Meu irmão passou por quimioterapia. Ele tinha um catéter aqui no peitinho dele que teve que ser implantado, e toda a quimioterapia ela era introduzida aqui no peitinho dele. Ele ficou careca, ele ficou branquelo, meio amarelado. E eu e meu irmão, a gente passou por tudo isso. Até aí, quando a gente é criança, a gente ora e a gente acredita muito que Deus vai nos atender em tudo que a gente pedir. Porque a gente acredita, porque a gente cresce numa igreja, num ambiente religioso, então a gente sempre faz as nossas petições a Deus. E depois, ao final de 1 ano, por conta de um percalço no meio do tratamento, por causa de um exame que o meu irmão não conseguiu fazer cirurgia, ele pegou uma bactéria e ele não voltou de lá do hospital, ele veio a falecer. E quando ele estava nas últimas e os médicos já tinham desenganado os meus pais estavam muito mal, assim, a minha mãe estava quebrada, o meu pai estava quebrado, nada ia fazer, só um milagre ia reverter aquele caso. Bom, nos últimos dias do meu irmão, ele ficou internado e os médicos já tinham desenganado, então as pessoas da nossa igreja, da Igreja Batista, começaram a visitar o meu irmão, começaram a orar. Antes disso, a minha mãe e o meu pai tinham levado ele na Universal, tinham tentado um tratamento de homeopatia, eles tinham apostado todas as cartas pra sarar o meu irmão, pra, sei lá... Sabe quando a pessoa, meu Deus, não me tira meu filho, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E eu e meu irmão, a gente só via aquilo e a gente continuava orando, pedindo. A gente era criança, a gente não sabia o que fazer. A gente não saía daquele hospital. Até que o último dia de vida do meu irmão, todo mundo tava visitando meu irmão e todo mundo começou a chorar. E aí eu entrei no banheiro e eu fiz um pedido pra Deus. Eu falei assim: Deus, troca minha vida pelo meu irmão.
pode me matar aqui mesmo. Me leva embora, mas não leva meu irmão. Ele era o filho mais novo, mais querido da família, o caçulinha. E eu pedi pra Deus pra me levar embora, pra eu morrer no lugar dele. E, obviamente, como vocês podem ver aqui, Deus levou meu irmão e nada aconteceu comigo. Aquele foi o primeiro não de Deus pra mim. E eu fiquei bem mal. Eu tentei ficar forte, mas eu fiquei muito mal até hoje, isso pra vocês verem, né? Esse não é o foco do vídeo. Eu só falei, dei um pouco mais de ênfase nessa parte da minha vida, porque me marcou muito a minha família. E depois, mais pra frente, vocês vão entender. Eu fiquei muito decepcionada com o que aconteceu. Depois, no dia seguinte, eu tinha certeza absoluta de que meu irmão ia ressuscitar. Eu não consegui dormir à noite. Eu falei, Deus, ressuscita meu irmão, faz um milagre diante de todo mundo, ressuscita meu irmão. E ele não ressuscitou. Enterramos meu irmão e a vida continuou. Anos depois, meu pai e minha mãe se separaram. E muitos anos depois, uns 7 anos depois, eu já tinha 18 anos, meus pais se separaram. E vou tentar me abreviar o máximo que eu conseguir. Bom, depois os meus pais se separaram e foi um grande golpe pra gente. Um grande golpe da vida, assim, eu digo, porque meus pais eram da igreja. Então, tipo, isso era impensável na nossa época. E, além de tudo, meus pais se separaram de uma forma muito triste, muito confusa. Teve briga. Não foi legal. Não foi legal. E eu não vou expor os meus pais nesse ponto. Mas foi um baque. Pra mim e pro meu irmão. E aí, eu já tava na minha fase de adolescente / jovem. Então, eu decidi, na minha cabeça, de rainha da minha vida, que... Bom, eu decidi que eu ia viver a minha vida, curtir, fazer o que eu quisesse. Eu tinha várias amizades que me levavam muito pra caminhos muito tortuosos. Eu era muito promíscua. Fiz muita coisa errada. Acho que não cabe muito eu ficar falando aqui, mas me entreguei pra um caminho muito errado. Mas continuei indo na igreja. E fiz muita coisa da qual eu me envergonho. Eu não gosto nem de falar. Eu fiz muita coisa errada e me envolvi com muita gente errada. Aí eu tinha um namorado, acabei engravidando e foi aí que eu tive o meu primeiro filho. Como eu era da igreja, eu tinha que casar. E... Enfim, casei. Casei e com menos de 9 meses nos separamos. E aí, mais uma coisa super errada que eu fiz. Que foi... voltar pras baladas, voltar pra vida de solteira. Bebia. Toda sexta-feira eu saía do trabalho, eu deixava meu filho com a minha mãe e eu saía pra beber, saía pra balada. Muito errado também. Graças a Deus, Deus me puxou rápido. E por muito tempo eu falava com Deus que a minha vida, a minha matéria, meu corpo, era um desperdício. Eu pecava e voltava arrependida pros braços do Senhor e pedia perdão, mas eu não tinha noção. Eu não tinha a mínima noção do que eu tava fazendo. Eu sempre me perguntava por que, meu Deus, por que o Senhor não me levou no lugar do meu irmão? Eu podia ter morrido, acabava a minha vida ali, eu ainda era criança, não tinha feito tanta merda. Bom, o tempo passou e indas e vindas na igreja e na balada, eu ia pra igreja, eu ia na balada. Minha mãe não concordava com o que eu tinha feito, não concordava com a separação, não concordava, tipo, uma bagunça total. Uma bagunça total a minha vida. Em um determinado momento eu tinha um amigo, que era amigo do meu irmão, da igreja, que do nada assim, eu tava voltando pra igreja, voltando a cantar no louvor, e do nada surgiu uma picuinha da parte do louvor ali, que eu mandei mensagem pra ele no Messenger, meu marido, e falei assim, escuta, na reunião lá do louvor, por que você não quis ficar na mesma equipe que eu? E qual é o problema comigo? Eu era soberba,
debochada, tava na igreja, mas eu tava cheia de pecado. Eu não sei por que eu me sentia tanto em estar na igreja, cantando no louvor, sendo que eu tinha uma multidão de pecados pra trás. Enfim, eu era muito... Eu me achava a última bolacha do pacote, era tonta demais. E por que eu li o Salmo 139 pra vocês? Porque Deus me conheceu e te conhece desde quando você era um grãozinho, uma substância informe, que não tinha forma alguma no ventre da sua mãe. E Ele sabe tudo, Ele sabe exatamente tudo. Aqui eu dei uma resumida, né? Ainda vou falar mais algumas coisas. Depois, esse meu amigo acabou virando meu namoradinho, só que eu tinha um filho de um outro casamento, de um outro escândalo, que foi tragédia atrás de tragédia. E a família dele não queria que eu namorasse com ele, a minha família não queria que eu namorasse com ele, enfim. Um bololô todo, a gente namorou por 6 meses e nos casamos. Mas ainda assim eu continuava pecando. Eu continuava pecando em várias condutas que eu tinha. E toda vez que eu pecava eu falava, cara, por que que Deus me deixa viver? Por que que Deus me deixa viver? Porque eu sou essa pessoa repugnante que eu continuo pecando. Que desperdício de vida. Eu sempre estou pecando. Erro atrás de erro. Pecado atrás de pecado. Tropeço atrás de tropeço. Então, e eu sempre voltava na mesma tecla. Deus, por que você levou o Roger e não me levou? Antes do Senhor tivesse deixado meu irmão viver, porque com certeza a vida dele seria muito mais útil para o Senhor do que a minha. E aprove o Senhor ter me deixado viver e ele foi embora. E até hoje eu não entendi qual foi o motivo do Senhor ter me deixado viver até hoje. Enfim, vou fazer 35 anos. Só que nos últimos meses tem queimado muito no meu coração de falar da palavra do Senhor e de falar para pessoas que muito provavelmente passaram por coisas parecidas com as minhas. Por muitas vezes eu me senti totalmente indigna de ir para a igreja, indigna de estar na presença do Senhor, indigna de ler a Bíblia, indigna de viver ao lado de pessoas tão boas, tão legais, sendo que eu tinha feito tanta merda no meu passado. Assim, até esses dias atrás eu falava, por que que o Senhor me deixa viver? E Deus nunca me respondeu. Deus nunca falou assim por causa disso. Nunca. Mas já faz alguns meses que tem queimado dentro de mim. Que independente da situação em que você estiver, Deus tem um plano para sua vida. E Deus mandou o Filho dele ser maldição e ser crucificado numa cruz para salvar todo aquele que crê. Jesus teve um dia lá, né, na vida dele, no ministério dele, que ele estava caminhando pelas ruas da sinagoga, se não me engano, ele estava comendo e andando com publicanos e pecadores. A palavra de Deus fala dessa forma. E os mestres da lei e os escribas, eles confrontaram a Jesus falando, por que você anda com publicanos e pecadores? E tem algumas pessoas que falam que Jesus até andava com prostitutas. Eu não sei disso. Eu não tenho 100% de certeza, mas ele andava com cobradores de impostos, ele andava com publicanos. E na religião da época, não era permitido andar com essas pessoas. Enfim, tinha-se um preconceito entre classes, entre pessoas de um jeito, pessoas do outro. E aí eles questionavam Jesus. Por que você cura? Por que você cura as pessoas? Por que você cura no sábado? Teve um cego que clamava pelo nome de Jesus e as pessoas, elas falavam para aquele cego, para de atormentar o mestre. E Jesus, qual era a resposta de Jesus? Eu vim para os que são pecadores, eu vim para os que são enfermos, eu não vim para os sãos, eu não vim para os santos, eu vim para aquele que precisa, eu vim para os famintos, eu vim para os que têm sede. E veio essa palavra no meu coração. O Senhor quis me deixar viva. E o Senhor quis me fazer viver para talvez eu pecar o tanto que eu pequei e ainda experimentar da maravilhosa graça que é estar viva. E
experimentar a graça do Senhor na minha vida. Hoje eu sou casada, eu tenho 3 filhos lindos, eu vou pro meu 10º ano de casamento. Deus salvou a minha vida. A minha história não é uma história de uma drogada ou de uma pessoa que era traficante, mas o meu versículo chave, assim, pra minha vida é aquele que fala: aonde abundou o pecado, porque na minha vida abundou muito o pecado. E na Bíblia fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, independente dos números de pecados que eu cometi, através do sacrifício de Jesus, superabundou a graça de Deus na minha vida. Eu não sou digna nem de ter esse canal. Eu não sou digna. Mas o que me fez fazer esse canal é porque eu não tenho um campo missionário, eu não sou missionária. E não dá pra eu morrer. Não dá pra eu passar por esse mundo, por essa vida aqui na Terra e não fazer absolutamente nada com o meu corpo, com as minhas células, meu sistema nervoso. Eu sou plenamente bem, saudável. Cognitivamente, eu tenho mãos, eu tenho pernas e é inadmissível que eu gaste a minha vida pecando miseravelmente como eu estava pecando. Então, essa é a minha mensagem de hoje pra você. Esse é o meu testemunho. Então, eu quero que você saiba que por mais que você já tenha pecado, mesmo que dentro da sua cabeça você fala: não existe perdão para os pecados que eu cometi. Jesus foi morto, foi sacrificado no seu lugar. Ele pagou pelo preço dos seus pecados e hoje você pode ter acesso ao Pai. Independente da quantidade do quanto você já pecou, ainda há graça sobre a sua vida. Se você viu esse vídeo, Deus tem um plano para a sua vida. Só que Ele não consegue seguir em frente com o plano dele porque você se vê indigno, que eu já me vi. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. É um resumo mesmo da minha vida, pra você ter uma noção de que se você estiver vendo esse vídeo hoje, independente da quantidade de pecados que você já cometeu, independente do quanto você se acha desprezível, porque eu já me achei, Deus ainda está disponível, derramando graça, porque o Filho dele não morreu em vão. E se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Porque diz lá em Romanos 10, todo aquele que clamar pelo nome de Jesus, este será salvo. Então ainda há tempo, tá bom? Busque a Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque Ele mandou o Filho dele para morrer por você, para você ter acesso ao Pai. Então aproveite essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para a sua vida cristã, deixa o seu like, compartilha com alguém que você conhece, que você acha que precisa ouvir esse testemunho. Deixa o seu comentário, eu quero muito saber qual é a sua opinião a respeito disso tudo. Vale muito mais que você tenha entendido o recado desse vídeo, e se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar orando por todas aquelas pessoas que você colocar aqui nesses comentários. Estarei orando por todos eles, tá bom? Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana e fique com Deus. Tchau!